Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen módulo 4, capítulo muito bom, tá muito boa essa série. Fala a verdade, Gojo tá pra voltar. 72 horas ele tá chegando pela beirada aí reencarnado. Mas por enquanto a gente tem o quê? Rika voltando, ou pelo menos uma manifestação de um espírito que lembra bastante Rika. Será que vamos ter uma nova rainha das maldições dessa era? Esse capítulo deixou um gostinho aí de, sim, um chamado de retorno para a maior de todas. Rika voltando é real. E antes de eu falar, olha só, se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você é um feiticeiro nível Gojo, que não fica meio dividido nas suas escolhas, sacou? Você vai votar no Mangá no Prêmio Invest. Ai, que piada infame, cara. Vota no Mangá no Prêmio Invest aí, ó. Me dá essa força aí que se eu vencer, eu vou de Gojo, meio dividido, lá receber esse prêmio pra vocês, tá bom? Não leva mais do que 10 segundos. Clica aí, deixa seu voto, é só uma vez. Me ajuda bastante, tá bom? 5 segundos da sua vida, minha eterna gratidão. Pronto? Recado dado. Vamos lá falar tudo de Jujutsu Kaisen módulo 4. Então vamos lá, nosso capítulo começa com a revelação de que Maru é um alienígena enviado pelos Shimurianos. Eu achei que inclusive ia se arrastar um pouquinho disso, mas não. Eu gosto que algumas coisas acabam subvertidas, como essa expectativa de a parte dos aliens ficarem escondidas do público e tudo mais. Os nossos protagonistas já conhecendo isso, legal, já sabemos, mas é interessante que a Akutami não está segurando muitas rédeas da obra, está soltando, ele quer sim chegar nos pontos derradeiros dessa trama. A missão dos nossos protagonistas aqui é coletar informações sobre ele e os seus contatos, sem levantar suspeitas, obviamente, fazer uma análise do que os Shimurianos de fato querem. Tsurugi, Maru e Yuka, eles continuam fazendo as suas missões designadas pela escola de Jujutsu e temos um novo caso, investigar uma situação estranha na escola primária Shuei, onde há relatos de uma criança chamada Takeda Masaki que repete o primeiro ano várias vezes sem avançar de série. Esse fenômeno chama atenção porque se repete com nomes ligeiramente diferentes e famílias que vêm desaparecendo misteriosamente. E na investigação descobrem que Masaki parece estar preso ao primeiro ano devido a um evento traumático ligado à morte da sua mãe, que morreu há alguns anos. O garoto revela que pediu então para continuar sempre no primeiro ano, para todo sempre, e suspeita-se aí que o seu poder amaldiçoado tenha se descontrolado a partir disso. E durante esse breve confronto com o garoto surge essa entidade protetora, um Shikigami, ou um espírito guardião que protege Masaki. O grupo entende que ele não é exatamente o culpado por aquela entidade, mas uma criança perdida em meio aos poderes que ainda não controla. E o objetivo passa então a ser evitar um conflito e levar ele para a escola de Jujutsu, onde vai poder aprender a controlar a sua energia amaldiçoada. Entretanto, ao investigarem a casa de Masaki, encontram algo muito sinistro: corpos enterrados no quintal. A revelação de 5 cadáveres enterrados e a presença de um adulto envolvido levantam a suspeita de que alguém está manipulando tudo, toda a situação. No ápice de tudo, temos a revelação de que a máscara da malícia foi finalmente arrancada, indicando que o verdadeiro perigo não é apenas um garoto que não sabe controlar os seus poderes, mas algo muito mais sombrio que está por trás de tudo. E nossa, que reviravolta muito boa aqui no final desse capítulo. E o que eu acho que está acontecendo aqui? Eu acho que temos um serial killer que está usando a identidade do garoto como meio de acometer assassinatos sem atrair olhares curiosos. Então seria um serial killer, um lobo em pele de cordeiro. Não mencionam nenhum assassinato misterioso durante o ano letivo, então parece que ele mata uma família por ano só para poder ficar na primeira série assumindo uma nova identidade. De qualquer forma, Maru e Tsurugi confrontam o garoto e se deparam com esse espírito amaldiçoado que está ligado a Masaki. Nesse ponto, descobrimos que a mãe do Masaki morreu há 3 anos e toda a dor e solidão por não permitirem que o espírito da sua mãe fosse embora fez surgir essa entidade. E de certa forma, o caso de Masaki é um tanto semelhante ao de Yuta e Rika. Tem muita coisa legal acontecendo aqui. Primeiro, é legal ver essa espécie de recalchutagem de uma maldição por um Shikigami proxy à la Rika e essa reviravolta perturbadora e muito legal ao mesmo tempo de uma máscara sendo arrancada. Ao mesmo tempo, na minha leitura, conforme for surgindo um comparativo aqui de Yuta e Rika, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque o que aconteceu com Rika e Yuta é algo que normalmente não se acontece, tá? Transformar uma outra pessoa em um espírito vingativo amaldiçoado
É como uma falha na Matrix. Aqueles cujas mortes são amaldiçoadas têm a possibilidade de ter o seu espírito corrompido e transformado em um espírito vingativo. Feiticeiros têm uma chance maior de se transformarem em uma maldição após a sua morte, mas isto pode ser evitado matando eles utilizando o Jujutsu, que é o chamado exorcismo. A Rika Orimoto ela foi transformada em uma maldição vingativa por conta do Yuta não conseguir aceitar a sua morte e acabou amaldiçoando ela por acidente. A diferença é, Yuta era um monstro, inclusive o ancestral do Yuta, Michizane Sugawara, que é ancestral do clã Gojo, tornou-se um dos 3 grandes espíritos vingativos do mundo de Jujutsu. Então o Yuta ele tem esse grande diferencial de ser parte do clã Gojo, da família, de ter um laço sanguíneo e até um ancestral dele ter virado um grande espírito vingativo. Ao mesmo tempo nós tivemos alguns casos semelhantes como o Junpei e o Higuruma, né, que conseguem fazer algo muito semelhante. E temos uma light novel de Jujutsu Kaisen, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem um arco que é sobre uma avó que vira um espírito de grau 3 ligado ao seu neto. Então tem coisas similares, mas não necessariamente parecidas com Rika. Então eu duvido que o que estamos vendo aqui seja algo do nível Rika Prime de Jujutsu Kaisen 0, porque bem, ela era uma anomalia, ao ponto de ter que ser até nerfada em Jujutsu Kaisen clássico. Não à toa era chamada de Rainha das Maldições, né? O Akutami realmente me dobrou, tá, nesse capítulo, me levando a achar que seria mais um capítulo saudável como o anterior, mas não, puxou o tapete logo depois de toda essa conversa empática de Maru, além de nos conectar mentalmente com esse garoto, fazendo essa comparação de Yuta e Rika, e me fazendo pensar inclusive que ele era realmente um garoto com um passado trágico, que tinha uma técnica amaldiçoada descontrolada ligada à mãe, que só queria protegê-lo. Mas não, parece que estamos na frente aqui de um serial killer, que literalmente veste a pele das pessoas para continuar os seus assassinatos. Apesar de não achar que vai ser como Rika, pode ter um potencial muito grande esse espírito que está de posse do garoto. Outra coisa, tô gostando muito do Maru. Ele é uma pessoa muito boa, né? O seu interesse em ser um bom vizinho para os outros é realmente tocante. O fato dele pegar um sapinho, quem viu isso? Ele pegou um sapo, deu água, colocou na cabeça. É simplesmente fantástico e eu gosto bastante desse personagem. Tem essas implicações também de espíritos alienígenas amaldiçoados que são bem intrigantes. Então eu gostaria que víssemos maldições de verdade nesse ponto, mas talvez no devido tempo seja mostrado. E o ponto curioso é os Kalyan ou Karian, porque nós agora sabemos como os Shimurianos chamam os Shikigami e talvez em maior medida os espíritos amaldiçoados de Karian. Maru não pareceu particularmente assustado ao ver isso, mas sim um pouco chocado, o que dá evidências à ideia de que talvez o planeta natal dos aliens, eles de fato vivessem em harmonia com os espíritos amaldiçoados, ou que provavelmente espíritos amaldiçoados fossem extintos. Fora, claro, a criação dos Shikigamis, que é tipo uma invocação. Então, espíritos amaldiçoados aqui na Terra, eles nascem geralmente de pessoas na população que não conseguem controlar a sua energia amaldiçoada. Se a população alienígena como um todo pode usar essa energia amaldiçoada, espíritos amaldiçoados não devem nascer. Então provavelmente em sua história eles eram mais comuns, mas eventualmente se extinguiram quando sua raça otimizou totalmente a energia amaldiçoada, tá? Isso me leva a crer que talvez o planeta de Maru teve sua própria versão da fusão, que levou eles ao próximo passo da evolução do Jujutsu. Um elemento importante também em Jujutsu Kaisen módulo agora, que diferencia bastante do Jujutsu original, eu acho que surge nesses capítulos iniciais porque a presença do Sukuna impedia o Yuji e os seus aliados de realizarem essas missões normais da escola de Jujutsu. Mas com a ausência do Rei das Maldições em módulo, pelo menos até agora, a sequência de Akutami tem muito mais tempo para explorar esse cotidiano de um feiticeiro de Jujutsu comum. E eu estou simplesmente adorando, porque essas pequenas missões que o trio está realizando, essa dinâmica entre Maru e os irmãos Okotsu, é muito divertido de se apreciar. E a estranheza nas perspectivas deles sobre o Jujutsu é simplesmente fascinante. Fora o choque de culturas, né? Então missões e desventuras como esta, no início de Jujutsu Kaisen clássico, eram algumas das minhas partes favoritas antes da série se tornar um shonen de batalha puro. Isso aqui também me lembra bastante os primeiros capítulos de Bleach e Yu Yu Hakusho, então tô gostando bastante. Inicialmente, inclusive, eu esperava que a série acelerasse logo o conflito entre humanos e alienígenas, mas depois desses últimos capítulos, eu adoraria que a série
fosse majoritária assim, comissões dos estudantes, tá? No último capítulo eu acho que as apostas ficaram um pouco baixas em termos de derrotar um tigre, que tinha uma mensagem muito legal. As apostas elas eram mais altas na entrelinha sobre relação entre aliens e humanos se rompendo por conta desse conflito pessoal de Maru e Tsurugi, mas agora com esse novo aqui eu vejo tudo invertido, porque as apostas humanas e shimurianas diminuíram e temos na mesma página um diálogo sobre existência de ambos fazendo as pazes, só que um inimigo poderoso e perigoso de maldição está por trás e pode derrubar toda a missão diplomática, porque lembre, Maru está aqui para julgar. Obviamente é apenas um capítulo 4, né? A Akutami já disse que o módulo vai ser curto, então com essa vida útil limitada da série pode seguir para qualquer direção, mas a ideia desses objetivos alternando a dualidade dos aliens e humanos e também essas missões acontecendo pode ser bem interessante, porque pode ser a espinha dorsal de toda a série até o momento derradeiro que essas coisas acabem se chocando de fato. Inclusive não acho que os Timurianos são os grandes vilões finais, eles são refugiados, então eles fugiram de alguma coisa, deve ter algo muito maior que pode acabar vindo atrás deles. E é isso, por enquanto temos essa apresentação de uma suposta rica dos tempos atuais, mas já flertou com Sukuna, com gêmeos, até com um poder parecido com o vazio limitado, né, que o Maru pode utilizar e compartilha com o seu irmão. Será que teremos alguém do nível de Rika nesse ponto que pode copiar qualquer... Ah, meus amigos, se puder copiar qualquer habilidade igual Rika fazia, aí sai na frente. Aí é foguete sem ré. Gostou desse capítulo? Tá gostando de módulo? Faz seus comentários aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Eu, sendo bem sincero, tô curtindo bastante. Eu acho que a Akutami deixar a arte na mão de um outro artista fenomenal, que lembra bastante séries dos anos 90, permitiu ele soltar toda a sua imaginação, toda a sua criatividade, e ele se mostrou um escritor muito bem evoluído. Ele evoluiu bastante desde o Jujutsu Clássico. Tô gostando bastante. Faz seu review, o que você achou? Rika voltou? Será? E o Gojo? Não vou fazer mais essa piada. Chega disso! Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!